Boa tarde a todos, mais uma vez, dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar agora sobre permutação, tá? A permutação é um caso particular de arranjo. Qual é a diferença de permutação para arranjo? Antes de falar disso, a ideia é que a gente vai estar trabalhando com o mesmo com um conjunto de elementos com quantidade finita, no caso seria A1, A2 até AM. Nós vamos chamar de permutação aquele arranjo em que eu selecionar todos os meus elementos e que eles forem distintos. Como assim, professor? Veja, como exemplo aí para clarear as ideias. Quais são os arranjos de três elementos desse meu conjunto M, formado pelo A, pelo B e pelo C? Notem que aí eu vou estar formando sempre ternas ordenadas, e não mais duas. Se eu fizesse só duas, não era permutação, era um arranjo. E aí, no caso, aí as minhas ternas, eu tenho o ABC, o ACB, o BAC, o BCA, o CAB e o CBA. Beleza? Notem que, de novo, não posso ter nem no arranjo, nem na permutação, arranjos simples e permutações simples, repetição de elementos. Por exemplo, eu poderia ter um par ordenado A, B? Não, porque eu estaria repetindo A. Beleza? Então, a ideia da permutação e do arranjo é que eles têm que ter sempre valores distintos nas suas posições. Para mim chegar a esse resultado, naturalmente, existe um processo que não é só estar distribuindo, né? Nós usamos o PFC e usamos aquele conceito. Eu tenho três posições, tenho três letras. Na primeira posição, eu posso colocar três letras, já que não existem restrições. Na segunda posição, eu posso colocar duas letras, visto que eu já usei uma na primeira. E na terceira posição, eu posso usar uma letra, visto que eu já usei as duas letras anteriores nas posições anteriores. E aí, usando o PFC, fica 3 vezes 2 vezes 1, a gente chega a 6, que é exatamente a quantidade de ternas que a gente tem aqui no meu enunciado. Antes de eu continuar, alguma dúvida dessa parte de permutação, galera? Tranquilos, por enquanto? Legal que eu pergunto, alguma dúvida? E depois eu pergunto, tranquilos. Aí a pessoa responde não, eu não sei se é não por tranquilos ou para dúvida. Mas enfim, vamos em frente, qualquer coisa, daqui a pouco a gente discute um pouquinho mais sobre isso, certo? No caso da fórmula, a gente vai fazer uma coisa parecida, tá? Do que a gente fez. Nós vamos estar formando M-uplas, como sendo os arranjos formados por M elementos desse meu conjunto, e a minha implicação vai ser a permutação de M, tá? É o índice. E aí eu vou estar formando M elementos, uma sequência com M elementos. Diante daquilo que a gente escreveu anteriormente, a permutação de M elementos será M para a primeira posição, M-1 para a segunda posição, M-2 para a terceira, aí vai até chegar em 3 para a antepenúltima, 2 para a penúltima e 1 para a última. Se você conseguir visualizar, você pode observar que isso aí nada mais é do que M fatorial. Então, permutação, a fórmula é bem mais fácil, tá? Se eu chegasse e dissesse, olha, permute aí 5 coisas. É só escrever 5 fatorial e, naturalmente, fazer as continhas. Não tem nem muito segredo. Exemplo, de quantas formas 6 pessoas podem ficar em fila indiana? Bem, se eu quiser, eu posso, para facilitar a minha vida, colocar letras, como se fossem essas pessoas. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, até chegar na pessoa F. E aí eu teria, lá no princípio fundamental da contagem, quantas pessoas podem ficar na primeira posição da fila? 6. Quantas podem ficar na segunda posição da fila? Eu vou diminuir uma da quantidade original, que fica 5. E vou diminuindo. 4 para a terceira, 3 para a quarta, e assim por diante. E aí eu vou ter, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o princípio fundamental da contagem. Quando eu realizo essa multiplicação, dá 720. Ou, se eu quisesse, eu poderia usar o fatorial, simplesmente escreveria P6, que é 6 fatorial, que é 720. De novo,
Qual forma eu vou usar na prova, no trabalho, que você assim achar melhor. Não tem uma regra. Beleza? Antes de eu falar desses dois casos particulares, vou fazer a pergunta e tentar fazer para ver se não fica dúbio. Alguma dúvida? Parece que não. Show de bola. Perfeito. Então vamos em frente, tá? E aí a gente vai ter dois casos de permutação. A primeira é uma permutação com repetição. Não sei se vocês lembram, eu passei para vocês na aula da semana passada um exemplo, até perguntei quantos são os anagramas da palavra arara. Vocês lembram? Né? E aí a gente tem uma palavra com 5 letras, sendo que existem 3 As e 2 Rs. E aí, no caso, eu tenho um exemplo clássico de permutação com repetição. Bem, como é que eu faço? Vamos direto para a fórmula, para a gente não se estender muito. E aí a ideia da fórmula é essa aí, é meio feia, né? Mas vamos tentar entender. Eu tenho permutação de N elementos, sendo que eu estou repetindo o elemento 1 N vezes, N uma vezes, o elemento 2 N duas vezes, e estou repetindo o elemento R, NR vezes. Então, esse aqui vai ser o fatorial do de baixo, que é N fatorial, tudo sobre fatorial do primeiro, do segundo, até do NR. Ou seja, vai ser o fatorial do todo, do conjunto inteiro, sobre o fatorial daqueles elementos que se repetem. Beleza? Então, lembrem-se disso. Exemplo, quais os anagramas da palavra Ana? São só 3, galera. Vai ser o AN, eu botei aqui em ordem alfabética, tá? ANA e o NAA. Vejam que eu poderia pegar, por exemplo, esse primeiro, que é o AN, e trocar de posição o primeiro A com o segundo A. Vejam que ficaria a mesma coisa. Então, nesse sentido, a gente tem essa diferenciação quando trabalha com permutação com repetição. Se eu fosse usar a fórmula, eu tenho 3 letras, ANA, da Ana, e tenho o A que se repete 2 vezes. Então, seria a permutação de 3 com a repetição de 2. E aí, lá da fórmula, seria fatorial de 3 sobre fatorial de 2. E aí, quando eu resolvo a conta, dá o 3 que eu tinha. Beleza, queridos? Isso aqui é a parte de permutação com repetição. A gente vai já fazer exercícios para treinar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Só responder um negócio aqui. Na hora da gravação, inclusive, né? Enfim, mas vamos embora. O nosso último caso particular é a permutação circular, certo? Antes disso, se eu fosse fazer a permutação da palavra arara, seria P de 5 com repetição de 3 e de 2, ou de 2 e de 3, tanto faz. E aí eu teria 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E aí, quem fez a conta na aula passada, quem for comigo, viu que dá 10 a resposta. Muito bem. Esse aqui eu esqueci de fazer o passo a passo, mas vamos embora que vai dar certo. Permutação circular é o nosso último caso de permutação, também um caso particular, onde existe a repetição dos arranjos, notem essa palavra, ó, da posição em que se encontram. E existe a mesma quantidade de posições que o número de elementos do conjunto. Então, a ideia, antes de eu explicar essa parte, deixa eu trazer esse exemplo que vai clarear mais para nós entendermos. Veja, eu tenho uma mesa redonda, aí eu vou sentar 3 pessoas nessa mesa, e supondo que existam 3 lugares apenas, certo? Hipoteticamente. Naturalmente, se você me perguntar, professor, se tiver 4 lugares, como que ficaria? Já é outra coisa, a gente fala disso depois. Mas supondo que sejam 3 pessoas e 3 cadeiras, veja que eu só vou conseguir arrumar minha mesa de dois casos possíveis, que é eu colocar ABC e ACB. Aí você me diz, professor, e se eu não poderia, por exemplo, colocar BAC? Poderia. Poderia colocar BCA? Também poderia, mas acaba que, como eu estou numa mesa redonda,
Fica a mesma coisa. Querem ver a ideia? A ideia vai ser mais ou menos essa. Fixem a posição A. Eu marquei a pessoa e sentei a pessoa na posição A, ok? À direita do A, ou vai ter o B, ou vai ter o C. Como assim? Se o B estiver à direita do meu A, o C vai ter que estar obrigatoriamente à esquerda do meu, lá na mesa redonda. E o contrário também é verdade. Se o C estiver à direita do meu A, o B vai ter que estar obrigatoriamente à esquerda do meu A. Então, notem que só existem essas duas posições. E a posição BCA, por exemplo, é a mesma do ABC. Por incrível que pareça, porque eu posso fazer a rotação delas. Assim como seria a mesma coisa do CBA. Aliás, do CAB. Beleza? Então, com isso em mente, desse conceito, quando eu trabalhar com permutação circular, você lembra que vai ter que fazer a permutação de N objetos, que a gente já viu que dá N fatorial, só que você vai fazer a divisão por N pontos fixos que existem. Porque, veja, nesse meu exemplo, eu poderia fixar tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra C. São 3 possibilidades. Então, a minha resposta seria 3 fatorial sobre 3, que quando a gente faz a conta dá 2 fatorial. E 2 fatorial eu sei que dá 2, que são exatamente essas duas possibilidades de resposta que eu tenho. Beleza, meninos? Isso aqui é um exemplo bem simples mesmo, só para a gente sacar a ideia e entender como é que funciona. Tranquilos? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, por assim dizer, eu vou colocar aqui alguns exercícios que vão ficar aqui, a gente vai já treinar alguns deles, quem quiser, tá? Temos aí a questão 2, 3 e 4, e essa questão 4 ela é uma questão um pouquinho mais legal, para a gente treinar daqui a pouco. Vou aqui parar a gravação, e aí a gente fica discutindo entre nós até quando vocês assim desejarem, tá bom?